E aí, pessoal, vamos lá. Na aula de matemática 2 dessa semana, tá bom? Vou abordar o assunto de relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Ah, Glauder, relação métrica é... Quais são as relações métricas? Teorema de Pitágoras e calcular a medida das projeções, dos catetos e da altura, tá bom? Do triângulo. São fórmulas, mas essas fórmulas têm uma noção básica de se calcular. Atividade de vocês, o praticando as questões 4, 5, 6, 7 e 8. Essas questões eu vou explicar para vocês agora como resolução, tá bom? Como explicação da questão. E para casa, o DH a 283 e 284 das questões 4 a 8, tá bom? Lembrando da atividade no Portal Sai, vai até o dia 27/6, beleza? Então vamos lá. Glauder, então quer dizer que agora eu vou trabalhar com fórmulas. Vai, pessoal. Essas fórmulas não é um assunto assim tão complicado não, porque tem regrinhas pra gente mexer com elas, tá bom? Então assim, ó, você tem duas escolhas, ou você decora a fórmula, ou você aprende uma maneira bem básica de se montar com a fórmula, a questão. Por quê? Porque as letras elas podem mudar de posição. Tá bom? Então, se a letra vai mudar de posição, a gente vai ficar se perguntando, vixe, qual é a fórmula que eu uso agora? Então, vamos lá. Quais são as relações métricas? Pessoal, as relações métricas que nós iremos abordar, você vai ter um triângulo retângulo, certo? Onde você tem a hipotenusa, que é o lado A. Lembrando que a hipotenusa é o lado oposto a um ângulo de 90 graus, ou seja, é o maior lado do triângulo. E você tem os dois catetos, cateto B e o cateto C, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar com essas equações? Tá aqui, ó. Maneira básica de se montar a fórmula. Você vai ter isso aqui, ó. Quem é o A? Esse A aqui é a hipotenusa. Você pode calcular ela tanto pelo Teorema de Pitágoras, tá bom? Como você também pode calcular ela somando as duas projeções. Glaudo, que são projeções? As projeções ortogonal, pessoal, é como se fosse a sombra. Você tem aqui o lado e você tem a sombra dele. Você tem esse lado e você tem a sombra dele. Então, quem é o A? O A você calculou pelo Teorema de Pitágoras. Lembrando o Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Ou então, caso você saiba as projeções M e N, é só você somar M mais N, ou N mais M, básico. Para calcular o valor do B, pessoal, o B, o C e o H, tem uma regrinha básica, eu gosto de utilizar ela. Lembra assim, ó. No Teorema de Pitágoras, os catetos estão ao quadrado. Então, você tem B ao quadrado e C ao quadrado. Na fórmula, ele não muda. O que você vai fazer? Você vai multiplicar quem está embaixo da tua letra, até a hipotenusa. Então, ó, B ao quadrado é A vezes N. C ao quadrado é A vezes M. É quem está embaixo do C, ó. Você passa o segmento, uma linha. C ao quadrado, M vezes A. B ao quadrado, N vezes A. E para calcular a altura, você tem a altura A ao quadrado também, que é igual a M vezes N. Tá bom? Então, essas são as fórmulas que iremos abordar, que iremos trabalhar com vocês agora, durante esse capítulo. Olha só, todas as fórmulas aqui, ó, que eu acabei de citar para vocês, ó. H ao quadrado, M vezes N. C ao quadrado, AM. B ao quadrado, AN. Tá bom? Então, essas fórmulas, junto com a fórmula do Teorema de Pitágoras, são as fórmulas que iremos trabalhar um pouquinho agora aqui na explicação de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Lá no Praticando, a questão de número 4, ele diz assim, ó. E quer que você calcule, olha só, o valor do H, do M, do N e o do C. Vamos lá. Para calcular aqui o valor do C, ele disse que isso aqui é um triângulo retângulo em A. Se é um triângulo retângulo em A, o valor da tua hipotenusa, ó, é 15. Então, ó,
A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O A, né? A sua hipotenusa vale 15. Então, 15 ao quadrado igual. O B, pessoal, tá aqui o vértice B. Então, quem é o B? É quem está oposto a ele, ó. 9. 9 ao quadrado mais C ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado, 81. Isolando do C, você tem 225 menos 81. C ao quadrado é 144. E a raiz quadrada de 144 é o 12. Então, você tem um triângulo de lados 9, 12 e o 15. Tá bom? Aí, vamos lá. Quem é o valor do M? Lembra, ó. 9 ao quadrado, que é o teu B, ó. 9 ao quadrado, M vezes A. Então, ó, B ao quadrado, A vezes M. O B não vale 9? 9 ao quadrado, 15M. 9 ao quadrado é 81. E 81 dividido para 15, quer dizer que o M vale 5,4. Pronto, calculou o M. Quem é o valor do N? Mesmo jeito pelo C, ó. C ao quadrado é A vezes N. Quem é o teu C, né? 12. 12 ao quadrado igual a 15N. 144 igual a 15N. N, 144 dividido para 15. E o N, 9,6. Pronto, achou o N. Para calcular o H, H ao quadrado, M vezes N. Multiplicando 5,4 vezes 9,6 dá 51,84. E a raiz quadrada disso, de 51,84, é o 7,2. Então, você observa que as fórmulas são bem diretas. Não vai ter assim, Glaudo, vou ter que calcular mais letras? Não. Você tem a figura e da figura você vai gerar a fórmula para ser calculada. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Na quinta questão, na letra A, e quer que você calcule a altura. E na letra B, quer que você calcule o valor do B e do C. Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular a altura de um triângulo? H ao quadrado, M vezes N. Então, H ao quadrado, 12 vezes 3. H ao quadrado é 36. E H é igual a 6. Beleza? Pronto, achou a altura. Para mim calcular o B, B ao quadrado é 12 vezes o A. Glaudo, eu não sei quem é o A. Pessoal, é só somar, ó. 3 mais 12, esse lado todo, ó. 15. Então, 12 vezes 15 dá 180. E a raiz quadrada de 180, 6 raiz de 5. Para calcular o C, mesma ideia, ó. 3 vezes 15, raiz quadrada de 45, 3 raiz de 5. A pergunta na letra B, qual é o tamanho do cabo de aço que é o B e o C? Então, você vai somar, ó. 6 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Somando eles, 9 raiz de 5. Tá bom? Próxima questão, ele quer que você calcule o perímetro dessa figura aqui, ó. Aí o que eu fiz? Eu prolonguei aqui, ó, certo? O lado para ele ficar do mesmo tamanho desse. Ah, Glaude, por que tu vai prolongar? Porque quando eu prolongar, você vai observar que eu vou ter aqui um triângulo retângulo. Aí eu vou conseguir calcular esse tamanho aqui, que eu estou chamando ele de x, pelo teorema de Pitágoras. Então, ó, x ao quadrado, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Fica 16 mais 9, x ao quadrado é 25 e o x vale 5. Como ele quer o perímetro, você vai somar 14 mais 9 mais 11 mais 5 mais 5. Somando todo mundo, ó, 44 centímetros. Tá bom? Então, você observa que você não vai ter um cálculo estranho por enquanto, não. É questões bem diretas e o cálculo bem simples de se fazer. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Agora, na sétima questão, ele traz essa pirâmide de base quadrada, certo? Aí, vamos lá para as definições, ó. Considerando que x é o comprimento do canudo, certo? Cada canudo desse vale x. E que h é a altura da face lateral, ou seja, a altura disso. Tá bom? Então, nós temos aqui uma fórmula.
x ao quadrado igual a x sobre 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Glauber, por que é x sobre 2 ao quadrado? Porque, pessoal, ó, quando você faz aqui a projeção, a altura, esse segmento aqui, esse pontilhado, é a metade do canudo. Então, ó, mais h ao quadrado. Simplificando tudo, nós temos h igual x raiz de 3 sobre 2. Pronto. Simplifiquei o h. Mas quem é a altura? A altura ao quadrado é igual raiz de 8, que é essa altura aqui da pirâmide, mais x sobre 2 ao quadrado. Simplificando tudo, você descobre que o x vale 4. Aí depois, Glauber, então quer dizer que cada canudo vale 4 centímetros? Sim. E agora? Você vai pegar e vai contar quantos canudos formam essa figura. E você observa que tem 8 canudos. 8 vezes 4, 32 centímetros. Tá bom? Então, outra questão que trabalhou com relações métricas. Na nossa oitava e última questão, ele trabalha com semelhança de triângulos, teorema de Tales. Semelhança de triângulos, teorema de Tales, já trabalhei com vocês na primeira aula desse assunto. Então, ó, como é que eu vou montar aqui a equação? Você vai pegar e vai saber o que é que está faltando. Ele quer que você calcule aqui o segmento AB', esse pedacinho aqui, ó. Então, ele me diz que é um AB e me diz que é um AD. Então, o AB é 2 e o AD vale 10. Pronto. Aí, o AB', que é esse segmento aqui do A até o B', eu não sei quem é. Então, eu estou chamando ele de X. Mas o todo do A até o D' vale 13. Multiplicando em cruz, ó, produto do meio pelos extremos, eu vou achar que o X vale 2,6. Pronto, calculei o X. Falta calcular quem? O BC, certo? E o CD. Vou usar a mesma definição, ó. ABBC igual a B', B', C'. Então, nós temos 2 terços igual 2,6 sobre Y. Fazendo a multiplicação, vamos descobrir que o Y vale 3,9. O mesmo para calcular o segmento C', D', tá bom? Então, nós temos aí, ó, na questão, o seguinte assunto, ó, seguinte enunciado. O ABCD, certo? Igual a B', aí nós temos C', D'. 2 quintos. Por que 2 quintos? Porque o AB vale 2 e o CD aqui, ó, vale 5. O AB' vale 2,6 e eu vou descobrir quem é esse segmento aqui, ó. Pessoal, toda vez que você for trabalhar com semelhança de triângulos, você vai ter que pegar segmentos de mesma posição. Aqui eu vou pegar, ó, o AB com CD. Então, se é AB com CD, eu vou pegar AB', C', D', que é justamente esse segmento aqui que eu estou chamando ele de Z, ó. Então, eu tenho 2Z igual a 13, Z é 6,5. Calculei o X, o Y e o Z, terminamos a questão, tá bom? Com isso, eu estou terminando a explicação do capítulo de vocês, tá certo? Acompanhe a escola pela Agenda Edu, lá nas redes sociais, tá bom? Lembrem de fazer suas atividades no portal SAI, certo? E acompanhar as nossas videoconferências, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.